Gostaríamos de convidar o mensageiro dessa noite, o presbítero Valdir Vieira, da Igreja Presbiteriana de Camboriú, Rio Pequeno. É irmão também, a irmã Olga, que nos dará a mensagem do Senhor nessa noite. Nós queremos cumprimentar a igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus se faça presente na vida de todos, amém? Estamos aqui e quero dizer ao pastor, muito obrigado, pastor. Quero agradecer primeiro a Deus, que dele vem tudo, certo? E depois seu carinho e sua bondade de ceder esse espaço para nós. Muito obrigado. Fico muito grato, me sinto muito feliz. Me sinto feliz de estar aqui essa noite e me sinto honrado. Glória a Deus por isso. E estou contente porque nós estamos vendo pessoas aqui, por exemplo, dessa turma toda aí que eu conheço, só o Dr. Nestor Souza. Dr. Nestor, eu o conheço desde 54, né? Em 54 eu já conhecia ele. Ele foi lá em Camboriú me convidar para vir ver o meu cunhado Barbie, que estava no hospital, e ele foi me buscar. Então, dessa turma toda aí, eu conheço bem o Dr. Nestor Souza, que conheço essa igreja desde 1954. E graças a Deus, eu estou olhando aqui alguns cabelinhos brancos igual a mim, e isso é prova no Salmo 10, e o Provérbio 10, versículo 12, e a Bíblia nos diz que o temor do Senhor prolonga os dias.
E é algo que eu quero deixar no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo. Fico muito feliz de estar aqui. Temor do Senhor. E quando eu vejo uma pessoa, eu olho, tem um cabelinho branco, igual o Valdir Vieira, eu digo, esse aqui está temendo a Deus há muito tempo, porque quando não tem um perverso, a vida dele é ceifada assim. O temor do Senhor prolonga os dias. Está lá no Provérbio, capítulo 10, versículo 12. E eu levo em consideração muito o que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero dizer aos irmãos que não me conhecem que sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Rio Pequeno há 50 anos. Fui eleito presbítero com 33 anos e já estou com 80, vou fazer 82. Estou muito feliz também. Por outro lado, o pastor, ali estão os meus irmãos, um grupo que Deus nos tem abençoado, certo? Tem um meu irmão Aurélio que está ali, que também é presbítero. Ele vai fazer 85 anos. Tem aquele de pé ali, Aurélio. Obrigado, meu irmão, pode sentar aí. Tem o Natanael, por favor, levante. Natanael vai fazer, ou seja, tem 83 anos, certo? E a dona Olga aí, que é minha irmã, vai completar 80 anos, e eu com 82 anos, e o Valmor, por favor, levante. O Valmor tem 78 anos, então é uma raça que dura, que é uma beleza. E eu digo, glória a Deus por isso, tá? Para mim é um motivo de alegria. Estou feliz, sabe, pastor? Estou feliz que o Senhor me cedeu esse espaço de eu poder contar com essa bênção aqui e com essa comemoração dos 80 anos da minha irmã. E eu vou falar alguma coisa da palavra de Deus com referência. Obrigado. Às vezes a gente esquece o melhor. Tem mais a Rosa ali, que é minha irmã, que está com 67. Então, e tem os meus filhos ali, nora, filhos, e estamos aqui para agradecer a Deus, para comemorar junto com a obra, graças a Deus. E eu não sei porquê. Nós temos o hino que diz assim, eu não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou. É o hino de número 105. E eu não sei porquê, né? Fui convidado aqui. Isso para mim foi uma surpresa, e uma surpresa até eu me sinto feliz, certo? Me contaram agora, ultimamente, há poucos dias. Então falaram com o pastor aí, não foi assim, pastor? Falaram com o pastor carinhosamente me cedeu esse espaço. E eu gosto, graças a Deus, eu gosto de pregar. Não sei pregar, sou um homem de pequena escolaridade, mas gosto de pregar. Outro dia me convidaram para pregar na sede dos Gideões lá em Camboriú. Eu digo, o que é isso? E num trabalho da terceira idade, mas eu não rejeitei não, com a graça de Deus fui lá e preguei lá no pavilhão dos Gideões. E também às vezes nós temos um trabalho na Rádio Paz do Vale em Camboriú, e normalmente às vezes eu prego lá com o pastor Renato, de maneira que me sinto feliz em pregar a palavra de Deus, gosto de fazer. E a Bíblia, o texto que nós vamos ler aqui depois, Deus não nos dá anos e anos e anos e anos de vida para fazer nada. Não é assim não. A Bíblia nos diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano, plantados na cadeira. Logo Salmo 82, Salmo de número 82, ou seja, 92. E plantados na casa de Deus, e na velhice darão fruto. É isso? Serão ainda cheios de seiva e de verdor. Alguém poderia dizer para fazer nada, para viver numa cadeira de balanço a vida inteira, até morrer?
Não é assim não. Deus nos dá essa oportunidade, vocês que são novos aí, novos, deve notar bem isso. Deus dá vida para vocês e para mim. Eu jamais imaginava na vida que ia chegar aos 82 anos. Nunca imaginei isso. Mas Deus proporcionou tanto a mim como aos meus irmãos. Estamos aí envelhecendo. Mas a palavra de Deus que, com um objetivo. Tem um propósito. Ninguém pensa que é para fazer nada não. E ficar numa cadeira de balanço. Então, como eu falei ainda há pouco aqui para os irmãos, o temor do Senhor, o provérbio, quem tem sua Bíblia aí pode até conferir, provérbio 10, versículo 12, o temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão abreviados. Eu infelizmente eu já vi muita gente nascer e morrer. Gente sem Deus, sem fé, sem esperança, nasceu, viveu um período de tempo e morreu sem Deus. Eu tenho dito lá para muitas pessoas, eu digo, olha, meus irmãos, morrer sem Jesus no coração é bom que nunca morra. Essa é verdade. Ó pastor, eu tenho falado e vou falar até que Deus me chame. Morrer sem Jesus no coração é bom que nunca morra. Até que dê um espaço, dê uma oportunidade para se converter. Então, gosto muito, eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no Romanos, no capítulo 8. Nós queremos falar alguma coisa de Romanos 8. Romanos capítulo 8. Quem tiver sua Bíblia aí, eu vou ler Romanos 8, de 18 a 23. Romanos 8, de 18 a 23. Notem bem, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A atenta expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Não somente ela, versículo 23, não somente a criação, mas não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos de Deus e a redenção do nosso corpo. Às vezes eu tenho dito para os crentes, eu digo, eu não gosto muito de pregar sobre tribulação, tá? Embora a Bíblia fale muito nela. Eu digo, a tribulação é semelhante à onda do mar. Você está numa onda do mar grosso, vem uma onda e você precisa se cuidar, porque senão vai cair com a primeira, passa aquela, vem outra. E passa aquela, vem outra. Tribulação, um problema na vida é assim. Você escapa de um, vem outro. Escapa de uma coisa, vem outra. Eu, por exemplo, já tive problema na vida. Eu passei por uma cirurgia na porta da morte. Quase que fui. Mas eu fiz um pacto com meu Deus. Eu digo, meu Deus, se tu me escapar dessa, se eu escapar dessa enfermidade, eu quero pregar a tua palavra até que foi que Deus ouviu esse voto. Tá? Deus ouviu esse voto. O pastor Carlos Henrique, naquela época, era pastor da nossa igreja no Rio Pequeno, que o pastor já conhece. Então o pastor disse para a igreja, vocês orem durante o dia inteiro. O presbítero Valdir vai passar por uma cirurgia e não sei se volta. Então a igreja ficou aberta desde manhã até a noite, até as 8 horas, desde as 8 da manhã às 8 da noite. Então, e entrava um lá, orava e ia embora. Entrava outro lá, orava e ia embora. 2, 3, orava e ia embora. E Deus teve misericórdia de mim, eu escapei do aqui. Só que eu fiz um voto. Eu disse, meu Deus, se tu me escapar dessa, se eu escapar dessa enfermidade, eu quero pregar a tua palavra a tempo e a fora de tempo. Então Deus ouviu, sabe, pastor, então
Estou aqui, vivo a vida, graças a Deus. Não sou rico, mas também não estou morrendo de fome, não. Graças a Deus, a misericórdia de Deus se faz presente na nossa vida. E gosto de pregar, gosto de fazer as coisas na casa de Deus. Então, me sinto muito feliz. E eu digo, eu fiz um voto para o meu Deus que, se Deus me escapasse daquela enfermidade, eu ia pregar. Agora, se eu não pregar, pode ser perigoso. Outro dia tornei a ficar doente. Já faz 15 anos que eu tive essa enfermidade e passei por uma grande cirurgia. Mas agora fui para o hospital. Outro dia estava meio doente, fui para o hospital. O hospital, o médico disse, o meu médico cardiologista, ele disse: Valdir, você já está infartado. E já me trataram, fizeram 2 angioplastias e estou aqui de novo. Então Deus usa misericórdia, viu? Deus usa misericórdia. Tenho trabalhado, tenho lutado, e eu quero dizer para a igreja, aqui fala-se sobre o sofrimento do tempo presente e agora por vir. Vamos lá. É isso? Sofrimento do tempo. Quem é que diz que não sofre? Muita. Eu, por exemplo, quando eu olho para a Rondinha, ela casou com 22 anos, teve com o marido 15 anos, e Deus chamou. Deus chamou o padre, um homem de Deus que era diácono dessa igreja. Parece que sim, é o presbítero. Diácono ou presbítero? Diácono. Era diácono dessa igreja, o falecido padre. Tá? E quando foi um dia, quando a gente bem não esperava, e nós falávamos muito, o homem ficou, adoeceu, foi para o hospital. O doutor Nestor Souza ainda foi lá me chamar no serviço. Dia 20, naquela mesma noite ele morreu. Então, sofrimento do tempo presente. Ela tem passado por problemas, mas graças a Deus ela criou as filhinhas que Deus deu. 4 filhas estão ali. Passa por problema. Quem é que não passa por enfermidade, por crise, por enfermidade? Mas a gente pode imaginar assim: poxa vida, passa tanto trabalho nessa vida, mas o que a Bíblia está ensinando aqui, esse texto está ensinando, esse versículo está ensinando, o sofrimento do tempo presente, não são para comparar com a glória por vir. Do outro lado é muito grande. Do outro lado, ninguém. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É fora de nossa imaginação. Então, pastor, eu digo assim: é fora do meu alcance, da minha imaginação. Embora que eu ou vocês, ou crente, qualquer crente, possa imaginar a grandeza de Deus. Não, lá no céu tem isso, tem mais aquilo. Você nunca chega nem perto. Como Paulo disse, 1 Coríntios 2:9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vale a pena ser cristão. Uma mãe crente que ensinava para os filhos o caminho da lei de Deus, ensinando para os filhos. Estão tudo aí. Eu tenho 7 irmãos vivos, fora de brincadeira. Tem 7 irmãos vivos. Deus não chamou ninguém. Tenho 19 netos vivos, viu? Tenho 12 filhos vivos, povo. Tenho 12 filhos vivos. Deus me deu 12 filhos. Tenho 7 irmãos vivos, certo? Tenho 19 netos vivos. Eu não perdi um neto ainda, com a graça de Deus. Glória a Deus. Meus queridos, mas isso tem que buscar a Deus, tem que correr para Jesus, sabe? Tem muita gente que é feliz, mas sem Jesus salvação não há. Então tem que buscar a Deus, tem que glorificar a Deus. Eu agradeço a Deus a cada dia que eu recebo na vida.
Digo, meu Deus, obrigado. Eu não só agradeço a Deus pela minha vida, como também da vida dos meus irmãos, dos meus filhos, dos meus netos. Então até hoje estamos todos vivos com a graça de Deus. Mas isso precisa que glorifique a Deus, meus queridos. Eu tenho visto famílias inteiras morrendo. Digo, meu Deus, às vezes um desastre na família, morre tudo. Eu digo, Jesus, obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus pela nossa existência. Glória a Deus pelo cuidado de Deus para com a família, para com os irmãos. Eu também, eu digo, não só oro pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus irmãos, como oro pela igreja. É um dever nosso, porque se eu orar só pela família, eu sou um crente egoísta. Não posso fazer dessa forma. Agradeço a Deus pela vida dos crentes que nós temos na igreja presbiteriana do Pequeno, que há 50 anos eu estou ali com aquela igreja, com os crentes. E gosto de falar muito sobre o zelo que a pessoa tem pelo temor de Deus, pela lei de Deus, pelo Evangelho. Tem gente que brinca com a lei de Deus, brinca com o Evangelho, brinca com a vida. A vida é importante e o autor da vida é mais importante ainda. Isso eu falo. A vida é importante e o autor da vida é mais ainda. Então, se você gosta da vida, tem que gostar mais do autor da vida, que é Jesus Cristo. Amém? Dá para entender? Tem que gostar da vida e mais do autor da vida. E a palavra de Deus nos diz, nesse texto que acabamos de ler, em Romanos capítulo 8, versículo 18: porque para mim tenho por certo, e guarde no coração, meus queridos, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. O que Deus tem para você é muito grande. O que Deus tem para nós, para a igreja, é muita coisa. Nem não há imaginação. Por tudo que você pode se imaginar, por tudo que você possa lembrar-se da grandeza de Deus, por tudo que você possa ler o Apocalipse, e ele revela e fala da grandeza de Deus, mas você ainda não imagina. E nós, os crentes, os servos de Deus, principalmente nós que temos a Bíblia diz que o vosso dia são 70 anos, havendo vigor 80. Eu venci a primeira etapa e venci a segunda. Agora para frente, a Bíblia diz que é canseiro e enfado. Tem gente que acha e diz, o mundo é todo cor-de-rosa. Eu digo, não é bem assim não. No mundo tereis aflição, testemunho, eu venci o mundo, está lá em João 16:33. Jesus disse isso. Então, passa-se aquele tempo bom, aquela fase boa. Ou quando se lê o Eclesiastes 12, eu aconselho que todas as pessoas leiam Eclesiastes 12. É uma fonte de orientação. Quando eu me lembro que já estou fazendo 80, vou fazer 82 anos, me lembro do tempo da minha juventude, que botava tudo nas costas e tudo era brincadeira. Agora, o indivíduo tem que pisar aonde pisa. Ele tem que olhar bem para os pés se não está caindo. É tudo muito dificultoso. Tudo é muito diferente. E o Eclesiastes ensina isso. Então nós chegamos no 80 com dificuldade. Com dificuldade. Não é que é mar de rosa, não. Então, nós precisamos saber que nós precisamos de nosso Deus. Na nossa juventude, vou buscar a Deus na minha juventude. Vocês que são jovens aí, vocês que estão na idade média, busque a Deus, para quando chegar na idade da Dona Olga ali, tenha ainda fôlego, quando chegar na idade do senhor Aurélio lá, que está com 85 anos a fazer, tenha fôlego. Seu Natanael com 83, tenha fôlego. O Valdir, ainda que está aqui com 82, tenha fôlego. Então lembre do teu Criador, no dia de tua mocidade, antes que venha mais dias. Tem gente que diz, mas o mundo está tão bom, financeiramente o mundo está muito bom. Só que não vamos ficar confiando nisso, porque isso passa. Né? A nossa pátria está no céu de onde aguardamos do Salvador, não é que não? Né? O Brasil é bonito, sou brasileiro, gosto de ser brasileiro, admiro, só que a nossa pátria está no céu. João
Jesus, na oração sacerdotal em João 17, diz assim: eles não são do mundo. Quando Jesus orou ao Pai pela igreja que ele ia deixar, ele disse: Pai, não rogo somente por eles, mas por aqueles que hão de crer em teu nome através da tua palavra. Pai, não rogo por eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós estamos aqui provisoriamente. Infelizmente, muita gente não entende assim não. Muita gente pensa que vai ficar aqui uma vida inteira. Não vai ficar não. A gente precisa ler. Quem quiser saber o que é o mundo e o que é ser cristão, da onde somos, nós somos do céu, somos de Deus, estamos aqui periodicamente. Então, quando eu leio 1 Tessalonicenses, o pastor do capítulo 4, que a igreja vai ser recolhida, e Jesus chama lá das nuvens sua igreja. Quando eu leio em 2 Pedro capítulo 3, eu digo, todo crente precisava ler 1 Tessalonicenses 4. Temos uma tarefa importante. Não é só, eu estou velho, não faço mais nada, não tem mais nada para fazer. Vou ficar aí sentadinho, uma boa cadeira, uma boa almofada, uma boa poltrona, não tem mais nada a fazer. Deus exige de você e de mim para anunciar que o Senhor é. A dona Olga ainda pode chegar perto de uma criança, de um adolescente, do jovem. Olha, Jesus te ama. Você vale na presença de Deus muita coisa. Você é importante. Isso você pode fazer, eu posso fazer, a mulher pode fazer. E o doutor Nestor Souza que está lá, graças a Deus, que eu vi o doutor Nestor Souza. Para mim é uma alegria. Deus preservou a vida dele e a minha vida. Em 1954 eu mandava por aí aprender a motorista aqui no Esteio, daqui em Biguaçu. Em 54, estava 24 anos. Eu andava aqui, perto desse templo aqui, daqui nós pegava a estrada, ia para Biguaçu, ia até Biguaçu, voltava, com Ford de velho, andava aí. O doutor Deixou já era presbítero dessa igreja, viu? E Deus concedeu vida a ele, está ali, beleza, tá? Glória a Deus por isso. Deus concedeu vida ao doutor Nestor, concedeu vida ao Valdir, aquele menino que andava aí, aprendendo a motorista aí, que agora já está pela boa, graças a Deus, passou aqui, é idoso, mas ainda tem coragem de pregar, de fazer alguma coisa e de agradecer a Deus. Está vendo isso? Serão fruto, serão cheios de seiva e de verdor para evangelizar. Para evangelizar. Eu fico tão contente de estar aqui, ó pastor. Eu me senti feliz quando o Senhor me cedeu esse lugar, certo? E de eu vir aqui ter o privilégio de vir numa comemoração de 80 anos de minha irmã. Eu digo, meu Deus, isso a gente pode fazer ainda. Dá para fazer. Ainda eu estava em Camboriú hoje, nós estávamos lá no relógio e o pastor chegou para mim, pastor Renato, conhece, né? Agora o pastor lá é outro, é o Cláudio, o pastor Cláudio. O pastor Renato disse assim para mim, olha, segunda-feira eu quero você lá na rádio comigo. Eu digo, você vai? Eu digo, vou. Então ainda tenho empregado na rádio Padre Vale de Camboriú, e de vez em quando nós estamos lá, o pastor me convida, e outro presbítero me convida, e graças a Deus, dou glória a Deus de poder fazer. E vocês, dê glória a Deus de estar vivo e de pode dizer, meu Deus, eu quero ainda ser cheio de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é. Não vai pensar que Deus faz tudo pela gente, não, que não exige nada da gente. Deus exige que sejamos testemunha, viu? Vocês são sal da terra e luz do mundo. Puxa vida, de tamanho essa luz, tem luz de todo tipo. Tem luz que não clareia nada, e tem luz mais forte, tem luz incandescente muito forte. É isso? E Deus quer que nós sejamos luz, sal da terra. Viu? Para anunciar para a nova geração que Jesus Cristo salva. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe essa igreja. É a palavra, pastor.
Muito bem. Eu não tive a oportunidade de estar aqui em 54, mas em 2012 estou aqui. E nós vemos que hoje um exemplo, né, de muitos aí que se entregando, mas na velhice. Parece um garoto, né? Corpo de idoso, mas a mente de um garoto. Vamos orar ao Senhor, agradecer, nos colocar de pé, aqueles que puderem. Senhor, nós te damos graças por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós temos a certeza de que aqueles que confiam em ti realmente têm esse futuro brilhante e enxergam a vida de maneira muito especial. O exemplo do teu servo na exposição da tua palavra muito nos anima nessa noite e também nos enche de orgulho e de esperança de que nós podemos sim construirmos uma realidade muito melhor daquela que já vivemos. Obrigado pela tua serva, especialmente. 80 anos de vida é um presente, Senhor. E nós te louvamos pela tua serva, pela sua família, por esses anos preciosos. Quem sabe, Senhor, muitos dias da sua vida têm sido como o texto diz. Muitas lutas, muitas batalhas. Quem sabe o corpo já não responde mais, mas temos certeza que a sua mente e o seu coração são do Senhor. E nós te agradecemos por toda a sua família aqui presente, por estarem celebrando essa data festiva, ó Deus, e que é um prêmio e um presente, recebemos de tuas mãos o dom da vida. Abençoe a tua serva, Senhor, restaura as suas forças, e como diz o próprio texto na sequência, nós somos salvos na esperança, e a esperança que se vê não é esperança. Por isso nós aguardamos ainda a salvação completa, nós que estamos aqui que cremos, e a tua serva também. Quando será não sabemos, mas temos absoluta certeza que a nossa segurança e o nosso tesouro está depositado nas tuas mãos, onde nada pode tirar, ninguém pode, ó Deus, substituir, roubar, nem, ó Deus, a traça e a ferrugem podem, ó Deus, corromper o tesouro que nos está assegurado nos céus, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos neste momento. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti.
ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de vós, cada um de nós aqui presentes, tá? É assim que eu cumprimento a igreja. Eu tenho 80 anos de vida para falar. E nesses 80 anos de vida houve pessoas que nesse momento a gente não pode deixar de homenagear. E nós vamos homenagear também essas pessoas além da Dona Olga. Na vida da gente há anjos visíveis. E muitos são médicos da gente, muitos são irmãos na fé, muitos são aqueles que nos socorrem, bem presente, bem visivelmente. Então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a cada um presente que nos dá a honra de estar aqui conosco, de dizer sim ao nosso convite de adorar aquele que é digno de honra e de glória. Porque esse culto é para adoração ao Criador da minha mãe, ao Criador da vida, ao Salvador, ao Eterno. Então, primeiro eu quero agradecer a Ele, agradecer a cada presente aqui, ao pastor dessa igreja que carinhosamente nos acolheu, generosamente nos abriu todas as portas, as janelas, os corações. Nosso muito obrigado como família, tá? Então, me aguente um pouquinho, quero ver se eu consigo fazer bem isso aqui. Hoje é um dia muito especial para a nossa família. Comemoramos os 80 anos da nossa mãe, Olga Vieira Barbie. Somos gratos a Deus pela mulher de coração generoso, uma mulher de fé. Ela nasceu no lar de Diamantina e José Manuel Vieira, a quarta entre 7 filhos. Aurélio, Valdir, Natanael, ela, Olga, o Valmor, a Rosa e o Vilmar, que não está aqui. Eles moravam em Congonhas de Camboriú, região rica em mármore, café, palmito, bananais, águas e nascentes de águas. Criada em um lar evangélico, teve sua educação formada à luz da palavra de Deus, com cultos domésticos e na igreja presbiteriana de Camboriú, onde ela foi batizada. Por isso, aprendeu desde criança a decorar textos bíblicos, hinos, catecismos e o que era obediência a Deus e a sua palavra. Porém, aos 14 anos, sua mãe faleceu após um parto. Ela precisou assumir o papel de dona de casa com 2 irmãos bebês. A Rosa, com 3 anos, e o Vilmar, com 2 anos. Sem ter qualquer apoio feminino por perto, nem mesmo de vizinhas. Trouxe à tona sua personalidade forte, guerreira, valente, corajosa. Grande na fé em Jesus. Pois, além de ser quase mãe dos irmãos pequenos, o era também dos mais velhos, por ser a única mulher da casa. Sua força e coragem não estavam nas promessas de Jesus. Ele prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. Conhecia versículos, salmos, depositava fé em Deus, sua palavra. O Salmo 91 era o preferido. Várias promessas bíblicas davam estruturas para que ela vivesse o seu dia a dia. Quando os homens da casa queriam ir ao culto à noite, perguntavam-lhe: Olga, você tem medo de ficar sozinha? Ela dizia: não, Deus está comigo. E olhava a espingarda que estava atrás da porta. Aí, houve uma noite em que eles saíram e ela ficou com os pequeninos. Naquela
casa grande, escura, ou melhor, iluminada só com a luz de uma lamparina e a lenha de um fogão ainda em brasa. Muito, mas muito distante de vizinhos. Ela ouviu um som estranho que era mais ou menos assim: réu, réu, réu. O som ia se aproximando cada vez mais. Olhou para a espingarda, que precisava ser carregada com pólvoras, e exclamou: quem tem medo aqui? Toma água quente. Passando alguns dias, ela foi à casa da dona Marieta, a costureira, que logo no início da conversa foi dizendo: ô rapariga do céu, não é que o marvado pelou o gato? Foi aí que soube que o réu era um gato do mato da dona Marieta. Ela não contou para ela quem foi, mas soube que era um gato selvagem que atacava os visitantes. E assim, a jovem pequenina Olga crescia cada vez mais em coragem. Muito bravo no meio do pasto, ela espantava com vara de bambu até que eles corressem dela. Nas suas experiências, ela adquiria cada vez mais motivação para avançar e não retroceder, a não ser quando, daquela vez que ela subiu numa laranjeira para apanhar a mais madura, a maior, e lá do alto, quando ela estendeu a mão, percebeu que uma cobra lhe fazia línguas. E aí a solução foi descer da laranjeira alternando pés e mãos, bem ligeirinho. Quando aquela menina tornou-se numa linda moça, vários jovens se aproximavam dela dizendo: pode ser ou tá difícil? Esta era a maneira de pedir para namorar. Temos que considerar que namorar era caminhar ao lado enquanto iam à igreja, sem nem mesmo dar as mãos, muito menos beijar. Houve um moço que recebeu um pode ser, porém ele adoeceu. O vovô foi visitá-lo 2 vezes. Da primeira vez levou remédio. Da segunda visita, o vovô encontrou um moço ainda pior, com a lavoura abandonada, pois não havia tomado remédio. Então o vovô lhe disse: se não cuidas de ti, também não irás cuidar da tua família. Eu não tenho filha para casar contigo. Ela achou que o pai dela estava certo, porém sonhava com casamento. Passou a orar a Deus por um marido que fosse crente, que lhe proporcionasse morar na cidade em casas com janelas de vidro. Anos mais tarde, ela e o vovô vieram a Florianópolis. Enquanto ela passeava com as primas Arlete e a Glaci, o vovô conversava com um homem de Deus, pai de 6 filhos: Lemuel, Alba, Ismael, Nivaldo, Alda e Zilma. Durante aquela conversa, o vovô fez muitos elogios à nossa mãe, dizendo que era uma filha obediente, temente a Deus, seu braço direito. Os olhinhos do viúvo encontrou sua cara metade. O experiente viúvo tratou de mostrar a cidade, passar a ponte Ercílio Luz a pé. Lá em cima da ponte, deu um jeito de pedi-la em namoro, falando em casamento. Como ela também pensava que ele era casado, ficou muito brava. Ele, ao mesmo tempo que explicava ser viúvo, pedia-lhe que falasse com seu pai sobre o assunto. Quando essa conversa aconteceu, o vovô mostrou-lhe a cinta e disse: quem casa primeiro aqui sou eu. Assim foi. O vovô casou-se com a avó Dora. E seu Francisco Barbie
2 anos mais tarde, foi a Camboriú para começar o namoro com a dona Olga. E em 4 de setembro de 54, houve um lindo casamento na igreja presbiteriana de Camboriú. E após, um banquete na casa do pai da noiva. Desta feliz união, nasceram 4 filhas: a Ieda, a Leda, a Neuza e a Virgínia. Porém, em 17 de março de 1970, nosso pai faleceu. E Dona Olga, aos 38 anos de idade, começa uma nova caminhada de fé. Era preciso criar 4 meninas de 8 a 14 anos. Mas Deus não lhe deu um espírito de medo, e sim de fé e de fortaleza. Mais uma vez, ela sabia que Jesus não a deixaria. Era para ele que ela olhava. Enfrentou a falta de comida à mesa, pois o salário, quando transformado em pensão, o governo do estado havia diminuído pelo menos a metade. E o jeito era aumentar o número de lavagens de roupas de famílias e contar com o mover de Deus. E Deus moveu tanto a mão quanto os corações de Dona Olívia Ribeiro e seu Dilson Ribeiro, de onde vinha consolo, carinho, amor, apoio, farinha, ovos, carne, etc, e etc. Daí, Dona Olívia ficou sendo chamada por nossa mãe de a sua mãe. Houve noites quando só havia um ovo, o qual ela cozinhava, partia em 4 e nos dava. Quando perguntávamos o que iria comer, ela dizia: quem tinha fome é criança por estar em fase de crescimento. No dia seguinte, ela nos mandava ir à casa de Dona Olívia e seu Deus. E na maioria das vezes, era a Dona Olívia quem aparecia lá em casa, enquanto o seu Dilson ficava aguardando no carro. Nunca podemos esquecer esse tipo de amor cristão que Dona Olívia e seu Dilson nos amaram. Como diz a Sônia Farias, o verdadeiro amor desce do coração para as mãos. Nossa experiência nos ensinou que quem sente fome também sente frio e fica doente. Isso aconteceu com a mãe. Ficou com um problema renal, urinava sangue. Chorava e orava pedindo a Deus que a curasse, pois suas filhas ainda eram crianças. Certo dia, seu tio Evilásio, após ter orado com ela, leu um versículo da caixinha da promessa, o qual dizia: ouvi as tuas orações, vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Imediatamente ela ficou sarada, glórias a Deus por isso. O Deus da fidelidade manifestou o seu poder. Se antes não permitia que retrocedêssemos, muito menos agora. Ela exigia que continuássemos estudando à noite, enquanto trabalhávamos de dia. Começamos a trabalhar aos 12 anos. Quando nosso pai morreu, nossa casa já estava muito velha. E por ser de madeira, o cupim atacou tão violentamente que já começavam a cair tábuas. Havia uma necessidade de uma nova casa. E pela fé no Senhor, que nos garante suprir cada uma das nossas necessidades, Dona Olga construiu uma casa de madeira, uma casa nova, 7x7, sem dinheiro, com muita fé. Quando perguntada como é que a senhora ganha tudo isso daquele homem survina, que não dá para nós desempregados, ela nos ensinava: antes de eu ir até ele, eu dobro meu joelho lá no meu quarto e peço a Deus. Quem me dá é Deus. Pois está escrito: nada chegue às mãos dos homens sem que primeiro lhe seja concedido nos céus. Assim ela fez com as filhas, ensinou a obter as bênçãos dos céus pela oração, na fé, socorrendo o necessitado, o enfermo, o órfão, a viúva, relembrando-nos sempre de que quem não vive para servir não serve para viver. No passado, no tempo de solteira, eu já agia assim. Assisti uma família de uma mulher deficiente visual. No tempo de casada, além de visitar muitos enfermos no hospital
hospital, hospedava alguns deles antes que retornassem para suas casas. Até os dias atuais, sua casa é casa onde muitos chegam à busca de consolo e refrigério. Presentear é com ela. Nunca esquece o dia das crianças, o Natal, a Páscoa, os netos que o digam, especialmente a Karina Diego, os quais ela justifica por serem eles herança que a Ieda deixou. Ah, Ieda, filha amada, quanta saudade, só suplantada pela fé por encontro lá na glória. Dona Olga, pessoa determinada, com defeitos como todo ser humano, porém com virtudes a serem limitadas, tem demonstrado ao longo desses anos que é melhor ter a sabedoria que vem de Deus, o Pai das luzes, do que a sabedoria humana. Continua na sua determinação em dar os céus para si e para todos à sua volta. Nós, suas filhas, enteados, genros, netos, filhos, bisnetos, 16 e uma tataraneta, maridoada, contamos com as suas orações. Agradecemos a Deus Pai, Trino, Santo, 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 Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, por tua vida, Mãe, querida Mãe, por tua vida nas nossas vidas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. Eu queria que o Paulo estivesse presente aqui. Vem, Paulo. Eu estou aqui com muita alegria, né, pela comemoração dos 80 anos da Dona Glória. Mas, por acaso, hoje, dia 7 de abril, eu e meu marido comemoramos 61 anos de casados. Nossos 7 filhos são todos amam Jesus, nossos 20 netos também todos amam Jesus. Eu sou muito, muito feliz. É assim. Os altos céus em nossos corações estão registrados as inúmeras vezes com que vocês generosamente nos supriram. Que o Deus eterno abençoe sua família de geração em geração. O Deus que vai estar lá na frente que nós não vamos estar. A tua família que vai estar lá na frente que nós não vamos estar. Seja abençoada por esse Deus eterno para sempre. Com muita gratidão. Muito obrigada por tudo. Estou muito feliz.
para encerrar esse momento, gostaria de convidar o presbítero Nestor que viesse à frente e fizesse as orações. Hoje descobrimos que ele é tratado como doutor, né? Por favor, esteja à frente fazendo a oração de encerramento desse culto de gratidão ao Senhor. Vamos orar todos nessa terra. Amado Deus, nosso Pai eterno, a cada instante que vivemos, sentimos mais forte a Tua presença no coração de cada um de nós. Que momentos gloriosos, Senhor, estamos vivendo. Que testemunhos impressionantes estamos ouvindo. Ó Pai, recebe nesse instante a nossa gratidão. Realmente, como disse o teu servo, nos tens preservado com vida. Tem sido bom para conosco. E é preciso que nós todos, quebrantados, reconheçamos isso. Recebe nesta hora a minha gratidão a Deus, nesta grande família Vieira de Camboriú. E é tão grato, tão familiar. É a minha família, Senhor. Recebe a minha gratidão nesta hora. Hoje nos tem dado vida, nos tem dado fé, nos tem dado esperança, nos tem mantido, ó Deus, nesta gloriosa igreja presbiteriana que amamos tanto. Nos lembramos, ó Deus, de momentos tão felizes como este que estamos vivendo, onde em comunhão contigo, no trabalho, na faina diária do Evangelho, agíamos. E hoje, com gratidão, ouvimos, ó Deus, tudo o que acabamos de ouvir. Muito obrigado, ó Pai, pelo testemunho que ouvimos desta jovem senhora que leu com tanta propriedade, com tanta precisão, com tanto carinho, com todo o coração, tudo aquilo que a história da irmã Olga nos deixa. Muito obrigado pelo testemunho também da família da irmã Olívia e do irmão Dilson Ribeiro. Isto marca, Senhor. Isto é planta que cada vez ele decora mais. E sobretudo, ó Deus, vem em socorro da tua igreja. Vem em socorro para que, ó Deus, nós possamos ter momentos muito felizes, muito agradáveis e perfeitamente reconhecidos e admirados. Abençoa, Pai, nós te rogamos nesta hora. Todos os nossos irmãos e queridos e amigos aqui presentes, nos lembrando também, ó Deus, daqueles que aqui não puderam comparecer. Dá-nos a tua graça. Muito obrigado, porque até aqui nos tens ajudado, Senhor, e estamos certos de que a tua mão protetora não se afastará de sobre nós. É a nossa oração com muita gratidão, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a tristezada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não tu ligarás, e encanto alegre os dias
faz aleluia. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fato forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão. Quantas bênçãos